E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Caína, pra quem não me conhece, meu nome é Caína. Estou aqui fazendo um vídeo, né, sobre a minha carteira de motorista, minha tão sonhada carteira de motorista, gente. O processo foi longo, foi demorado, já adianto pra vocês, foi longo, demorado, foi difícil, não foi fácil, mas eu passei, graças a Deus. Glória a Deus. Então, gente, vamos começar pela parte do porquê eu decidi tirar essa carteira, bendita carteira de motorista. Eu sempre, desde criança, eu sempre tive o sonho de dirigir, sempre tive desejo, vontade de dirigir, e eu sabia que seria necessário para minha vida. Desde criança, né, eu sonhava em ter a minha tão sonhada carteira de motorista. Eu almejava muito isso, né, porque era uma coisa que eu sonhava, então era algo que eu sonhava. Tô zoando. Desde criança eu sempre quis tirar a minha carteira de motorista e sempre sonhei, né? Sempre sonhei com isso. Até eu acredito que tenha muitas pessoas que se identifiquem com isso. Eu sempre tive muita vontade de dirigir carro, sempre gostei de carro. Nada de, assim, carro esportivo, mas vontade mesmo de ter essa autonomia, essa liberdade em dirigir. Eu sempre achei legal, sempre gostei. E um tempo pra cá, uns anos pra cá, após eu fazer 18 anos, eu comecei a querer, a saber. Eu falei, ó, agora tem 18, agora eu posso ir atrás. Mas eu acredito que eu fiz com uns 20 anos por aí, a minha carteira. Hoje eu tenho 22. E eu demorei um pouquinho ainda pra fazer. Não fiz logo após que eu fiz 18. Fiz logo após que eu fiz 18 anos, mas eu fiz. E foi um processo bem longuinho aí, foi um processo bem demorado. Quando eu fui começar a fazer, eu fui pesquisando valores nas autoescolas. Aqui onde eu moro, a gente mora em Curitiba, na capital do Paraná. Então aqui tem, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, tem muitas autoescolas. Então eu fui pesquisando em algumas da região aqui no bairro onde a gente mora, meio próximo, para não ficar assim tão longe para eu ir, porque eu já pensei nisso. Falei, eu vou ter que ir fazer as aulas teóricas, vou ter que ir até lá fazer as aulas práticas, então tem que ser um lugar que para mim fique viável, né? E aí eu fui atrás, pesquisei os valores e na época eu achei uma que era mais barata, inclusive minha mãe fazia lá, então ela me recomendou lá também. Mas assim, não foi a melhor autoescola, mas era uma autoescola boa até, né? Deu pra fazer tranquilamente, não tive problemas assim, sabe? Era uma autoescola boa até. Aí era bem barata, sim, em comparação às outras e em comparação aos preços de agora também, era uma autoescola bem barata. Então eu comecei a pagar parcelado, eu comecei a pagar pelo carnê e eu não, quando eu comecei a pagar eu não fiz, então eu tive que esperar um tempo, acho que uns 6 meses até eu terminar de pagar, porque eu tava pagando primeiro as parcelas da autoescola para depois eu ir para parcela lá do pagar o Detran. Então quando eu começasse a pagar o Detran, aí sim eu conseguia começar a fazer as aulas. Então ao mesmo tempo que eu comecei a fazer, eu não comecei a pagar, eu não estava fazendo, então já começou a demorar por aí. Então foi aí uns 6 meses aí para eu pagar tudo e conseguir começar a fazer as aulas. Até que quando eu comecei a fazer as provas, as aulas teóricas, gente, para vocês terem uma noção, eu reprovei em todas as provas, todas. Psicotécnico eu reprovei por uma coisinha boba, uma questão de memória que tinha lá, foi uma questão que eu não passei, o resto eu fui excelente, fui muito bem e reprovei em uma, tive que voltar lá, pagar, fazer, porque era algo que eu queria. Na segunda vez, fiz as aulas teóricas, aí fui fazer a prova, reprovei, aí fui fazer a prova, reprovei, não passei, né? Fui fazer a prova, depois das aulas teóricas, não passei, tive que voltar a fazer de novo. Aí passei, foi muito bem na segunda vez. Aí pronto, né? Comecei as aulas práticas. Na aula prática, passei assim tranquilamente. Tranquilamente, assim, não foi tão tranquilamente, né? Vou até contar um pouquinho sobre as aulas práticas. Então, gente, comecei aí a fazer daí, né, as aulas práticas. E pra mim foi um processo assim. Não foi assim super difícil, mas também não foi fácil, porque querendo ou não, eu não tinha experiência nenhuma em dirigir. Tem gente que começa a autoescola e já tem uma experiência, mas eu não tive, então eu aprendi tudo do zero. Eu não sabia, por exemplo, o que era embreagem, não sabia como trocar marcha, não sabia nem direito o que era a marcha do carro, deixa eu ver, não tinha noção de espaço, não tinha noção nenhuma, assim, nada, não sabia nem que tinha que arrumar, como que arrumava o banco no carro, nem isso eu sabia fazer. Então eu aprendi tudo do zero, pra mim foi um desafio assim mesmo, foi bem um desafio e eu consegui, assim, eu me desafiei, né, eu consegui aprender rápido, só que tinha uma coisa que eu fazia que não era muito legal. Eu ficava me cobrando demais pra eu aprender rápido as coisas, então toda aula
fazia, eu ia nervosa e eu me cobrava, tipo, ai, não posso deixar o carro morrer hoje, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo certo. Só que eu esquecia que eu tava aprendendo. Então eu até falo pra vocês, não se esqueçam disso, se permitam aprender, se permitam errar, porque isso é super normal, afinal a gente tá aprendendo, afinal a gente faz as aulas justamente pra isso, pra quando chegar no exame, pra quando você estiver na rua dirigindo, você pega e pensa, ó, isso aqui eu já fiz na aula, isso aqui eu já errei, agora eu sei como fazer. Então eu, né, no final das aulas que eu comecei a entender, falei, não, vou dar um tempo, vou ficar tranquila, não vou ficar ansiosa. E aí, gente, consegui passar as aulas, eu paguei uma última aula pra eu fazer, eu terminei esse prazo em dezembro. E aí, como era meio que tava meio duvidoso se ia voltar a pandemia ou não, então eles deram um prazo a mais, o Detran deu um prazo. Isso foi muito bom pra mim, porque senão eu teria perdido meu exame. Então, eu terminei as aulas práticas em dezembro e eu deixei uma aula paga lá pra janeiro pra eu continuar, pra quando eu fosse fazer a aula prática do Detran, eu não tivesse totalmente ali sem experiência de novo, sem a prática de novo. Então eu deixei uma aula paga pra eu fazer em janeiro, até recomendo vocês também. E daí fiz a baliza, fiz tudo que eu tava com dúvida. E nesse processo também, que é uma coisa que eu tenho que recomendar pra vocês, nesse processo que eu tava fazendo as aulas práticas, eu via muitos vídeos de canais de autoescola, de pessoas, de professores mesmo dando aula e mostrando os alunos ali se desenvolvendo no trânsito. E aí ele já dava dicas, falava que estava errado, porque eu acabava aprendendo com o erro das outras pessoas. Então isso me ajudou muito. Era coisa assim, por exemplo, eu via que eu tinha dúvida, eu ia lá e pesquisava sobre noção de espaço, que não foi algo que eu aprendi com o meu professor da autoescola, eu aprendi no YouTube. Então foi algo que até hoje me ajuda, até hoje eu tenho essa boa experiência e é coisa que eu sei que tem gente que com anos de carteira não sabe, que é a noção de espaço. Então, principalmente para quem está aprendendo. Inclusive, a gente vai postar um vídeo sobre isso, sobre noção de espaço, vai ajudar vocês. Você aí que tem experiência ou acha que tem muita experiência, não tem problema você ver esse vídeo não, tá? Porque é um vídeo bem interessante, foi algo que me ajudou. E você que está começando, vai lá, assiste o vídeo depois, né? Logo que a gente postar. Por isso que é importante que você se inscreva no nosso canal, porque aí você vai receber a notificação desse vídeo. Então se inscreve, deixa o like e também deixa um comentário, porque o YouTube vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai entregar ainda mais fácil os nossos vídeos pra vocês, tá bom? Caso você não veja a notificação. Aí chegou finalmente o grande dia de eu fazer minha aula prática, eu estava nervosa, como todo mundo. Estava nervosa, fui fazer a aula e não passei. Mas deixa eu contar como foi. Na baliza, gente, foi tranquilo. Assim, tranquilo entre aspas, né? Eu tava nervosa, mas eu passei muito rápido. Foi menos de um minuto, assim, que eu fiz a minha baliza. Eu fiz muito rápido a minha baliza, então... E chegou o grande dia de eu fazer minha aula prática no Detran. E foi assim, eu cheguei lá nervosa, como qualquer pessoa, né? Cheguei super nervosa e o professor tava lá, o instrutor tava lá, a gente tem que esperar um tempinho. Meu pai e meu irmão foram junto comigo, me acompanharam, isso foi muito bom também. E até me ajudou um pouquinho a me distrair na ida, né? E, gente, fiz a baliza, assim, em um minuto, super rápido. Nas aulas teóricas que eu fazia com o professor, eu ia muito bem na baliza. Então, não era algo que eu tinha dificuldade, porque eu sei que é dificuldade de muitos aqui. Então, e foi algo que eu estudei muito. Eu vi muito no YouTube aulas de baliza, eu estudei, eu fui atrás mesmo, pra eu não ter essa dificuldade. E aí, saí, beleza, fui pra rua. Como eu fui a última a fazer baliza, então eu tive que ser a primeira a ir pra rua. Então, pensa, eu já tava nervosa. Eu já esqueci como que a minha cabeça, gente, tava totalmente focada na baliza. E eu esqueci da rua. Eu ia bem na rua, só que eu esqueci. Então, eu fiquei nervosa. Fui a primeira a ir pra rua, saí, assim, super bem do Detran e chegou na rua, eu já tomei ponto porque eu entrei numa rua errada, não foi contramão, mas era uma rua de um sentido só e aí tinha duas faixas e eu entrei na faixa errada. Segundo eles, entrei na faixa errada. Aí fui fazer a conversão à esquerda, não fiz aquele L certinho que eles pedem. Eu tava nervosa, errei, confesso. Aí fui estacionar, apareceu uma pedestre na hora que eu fui estacionar, então eu fiquei com a seta e passei uma quadra com a seta ligada, tipo, dando a entender que eu ia entrar naquela rua ali à direita, mas não entrei. Então essa foi a dificuldade, foi 3 pontos já aí, eu acho que eu tive mais um ponto. E depois que eu saí, passei para outra pessoa, né, o instrutor lá, na época era o examinador,
pediu pra eu, o exterminador, o examinador pediu pra eu estacionar, estacionei e eu já sabia que eu não tinha passado, então eu fiquei bem triste. Aí eu cheguei lá, ele esperou chegar no Detran pra falar que eu tinha reprovado. Aí eu comecei a chorar, né, gente? Fiquei triste, aí cheguei perto do meu pai, do meu irmão, eles já viram que eu não tinha passado. E aí eu levei uns meses depois pra voltar a fazer. Eu levei... Por exemplo, eu fiz, não lembro exatamente o mês, mas digamos que eu tenha feito em março, voltei a fazer lá em setembro, agosto, setembro, por aí. Então eu demorei um pouquinho, mas quando eu fiz, eu paguei mais uma aula, porque eu até que tava dirigindo, sabe? Só que eu tava dirigindo sem carteira. Mas então eu já tinha uma experiência maior, mas ainda assim não impedia de eu ficar nervosa, não. Finalmente, de novo, eu fui fazer minha aula prática novamente. E passei tranquilamente na baliza, graças a Deus, pela segunda vez passei, né? Eu falei pra vocês que eu fiz uma aula prática antes, me ajudou bastante. Mas como eu já tava com mais experiência, então pra mim foi um pouco mais tranquilo. Mas eu digo pra vocês, eu fui fazer a baliza, meu pé tava tremendo. Então eu fiz bem devagarzinho a baliza pra eu não deixar o carro morrer e perder ponto. Eu não deixei morrer, graças a Deus. A minha perna tremendo, gente, minha perna tava assim, ó. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ir devagar, porque se eu for muito rápido com essa embreagem, soltar ela muito rápido, o carro vai morrer, eu já vou perder ponto e vou ficar nervosa. Mas que eu já tava, né? Então eu fiz a baliza tranquilamente, eu fui a segunda a fazer baliza, então eu não tive que ir pra rua. Aí eu tava com dois meninos e um não passou na baliza e eu passei e outro menino passou na baliza também. E aí ele foi o primeiro a ir pra rua, então como eu já vi os erros que eu cometi na outra vez, eu lembrava, então eu falei, não vou fazer a mesma coisa. E eu conseguia ver ele dirigindo, só que dessa vez era a examinadora, era mulher, então ela era muito mais tranquila, porque na última vez que eu fiz, o examinador, ele era muito exigente, então ele exigia coisas, muitos detalhes que assim, não fazia sentido, detalhes que a gente não faz no dia a dia. Não eram coisas, fora as faltas que eu tive, né, que eu entendo isso, mas eram coisas assim, nada a ver, sabe? A gente tem que ficar andando próximo ao meio-fio, coisas absurdas que quem vai dirigir no dia a dia não faz isso. Pra mim não faz sentido nenhum. Mas enfim, gente, voltando. Então ela era muito mais tranquila, muito mais entendia a gente, sabia que a gente era humano, a gente tava nervoso, a gente podia errar. Então, daí ele saiu primeiro e eu vi, né, como ele dirigia, vi ela com ele, então ela era super tranquila, então isso me ajudou a me acalmar também. E aí ele estacionou, eu fui, fiz também, e daí dirigi tranquilamente, não cometi nenhum... Eu acho que eu tive uma falta só, não lembro agora o que era. Mas eu acho que eu fui virar a rua e esqueci de dar seta, mas foi uma vez, sendo que em todas as outras vezes eu tinha dado seta também, mas foi tipo uma vez que eu me distraí, esqueci. E aí, né, cheguei até... Daí eu estacionei e ela foi dirigindo até o Detran. Aí chegamos lá, então eu já tava muito... E aí, gente, fiquei nervosa, não fiquei nervosa, né, mas eu já tava mais, assim, esperançosa mesmo que eu ia passar. Que eu tinha passado, né? Então eu cheguei lá, ela foi, falou com o professor, falou com a gente, vocês passaram, vocês estão aptos. Nossa, até eu e ele a gente comemorou, assim, tão feliz que a gente tava. A gente ficou super feliz, ele ficou feliz, eu fiquei feliz, né? Até tirei foto com o professor, falei, graças a Deus, nunca mais vou ver esse professor na minha vida. E todo esse processo aí que eu tive demorou, assim, quase 3 anos. Então foi bem demorado, foi um processo longo, não foi um processo assim fácil, porque era uma coisa que eu sonhava, era uma coisa que eu tinha vontade e tava sendo difícil, eu reprovava em todas as provas, mas ainda assim não foi motivo pra eu desistir, ainda assim não foi motivo pra eu falar, não vou tentar mais. Vou desistir. Não, eu continuei, tive que pagar, como todo mundo, tive que estudar mais, tive que correr atrás, tive que permanecer, que perseverar, que insistir, principalmente isso, tive que insistir nisso. Então, graças a Deus, hoje eu agradeço por não ter desistido, por ter continuado. Estou já com a minha carteira, tô com a minha carteira provisória há alguns meses aqui já. Daqui a pouco eu pego a minha carteira definitiva. Quando eu pegar, vou mostrar pra vocês. Quando eu estiver dirigindo, vou mostrar pra vocês também. Hoje em dia eu tô dirigindo menos, mas ainda não perdi a prática. Ainda tem prática, se eu pegar qualquer carro eu sei o que fazer. Então tô bem tranquila quanto a isso. Mas o pior
digamos assim, o pior já passou. Então, gente, não desistam. Se vocês estão nesse processo também ou vão começar, saibam que assim como você pode reprovar, você também pode passar de primeira em todas. Então, não pensem só. Tem muita gente que começa a fazer, ou antes de começar, já começa pensando no ruim. Não vou passar, não vai dar certo, é muito difícil, é muito demorado, eu vou ter que pagar. Realmente, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que gastar. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter pra vida toda, se a gente cuidar, né? Mas a gente vai ter pra vida toda. Então, é uma experiência, algo que ninguém vai tirar de você, esse conhecimento que você vai ter em dirigir. E sem contar que, na minha opinião, eu acho uma necessidade, tá? A gente dirigir, a gente saber dirigir, a gente ter essa autonomia, essa liberdade, a gente poder ir pra qualquer lugar, né? Se tiver um carro. E mesmo se não tiver, às vezes, uma emergência, você vai ter experiência, você vai saber o que fazer. Vou ficando por aqui, agradeço pra quem assistiu até o final. Se não deixou o like, não comentou, deixa o like e comenta esse vídeo pra dar aquela engajada aí pra gente, tá bom? Qualquer coisa, fala da sua experiência, eu quero saber. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam, se inscreve aí, porque vai sair aquele vídeo da noção do espaço pra dirigir. Eu mesma fiz e mostrei no vídeo pra vocês, então dá pra ver muito bem no vídeo. Então ficou bem legal o vídeo. É isso, beijo, tchau, até a próxima.